Eu quero falar sobre uma casa conquistada, uma família transformada. Amém? Você sabe que Deus é a fonte da vida. Todos nós já vivemos experiências de estarmos próximos a pessoas que de alguma maneira cooperaram para a sua prosperidade. Você já esteve próximo a pessoas assim? Pessoas, talvez o seu pai, a sua mãe, seus avós, seus irmãos, pessoas que você conviveu, que de alguma forma, essas pessoas te ajudaram na vida. Eu não tive mãe, meu pai era um alcoólatra, vivi nas ruas, mas quando eu me converti, eu vivi toda a minha vida na igreja e tive a oportunidade de conhecer pessoas, irmãos em Cristo. E esses irmãos em Cristo foram os meus referenciais. Se alguém falar, pastor, quem foi seu referencial? Não foi o meu pai, né? O meu referencial de pai foi os irmãos da igreja. Eu olhava para os irmãos da igreja e dizia, um dia quando eu casar, tiver filho, eu quero ter pai igual a essa pessoa. Eu quero ter uma família igual a essa. Porque eu era menino de rua, morava nas ruas, eu não tinha referência de família. E quando eu me converti e eu me introduzi ao meio da igreja, eu entendi que essa é a minha família. E aí eu comecei a prosperar, a crescer e avançar, porque pessoas me ajudavam, me motivando. Eu não tinha terminado eu parei na 3ª série primária na época, e voltei a estudar, não porque família me motivou, porque amigos me motivaram. Não, porque pessoas na igreja, a doutora Patrícia, que hoje é missionária na Amazônia, ela é biomédica, e ela olhava para mim e dizia, Luiz, você terminou em que ano? 3º ano. Você precisa voltar a estudar hoje. Então ela me forçou a me matricular, e ela fez toda uma agenda escolar para mim, me encheu de livros, apostilas, e ela, todo domingo e toda quarta-feira, ela não ganhava nada por isso. Nada. Nunca ganhou nada para me ajudar. Simplesmente foi alguém que me influenciou a estudar. E fala, você quer ser alguém na vida, você precisa estudar. Então ela, toda quarta, todo domingo de manhã na escola bíblica, no culto à noite, ela fala, Luiz, você foi na escola? Faltei um dia. Por que você voltou, rapaz? Aí ela me dava um puxão de orelha e dizia, rapaz, você precisa estudar. Se você quer ser pastor, se você quer crescer na vida. Então essas pessoas, elas influenciavam a minha vida. Você também teve pessoas assim? Na sua vida escolar, na sua vida familiar, que talvez na sua vida profissional, que falaram na sua vida, que de alguma maneira te influenciaram do lado bom da vida, né? E de alguma maneira você se distanciou dela. Você já percebeu que muitas vezes a gente se distancia de pessoas boas? Pessoas que marcaram as nossas vidas de tal forma, mas por algum motivo a gente se distancia. Muda de cidade, muda de bairro, ou a pessoa muda, e a gente começa a perder o contato com a pessoa, e a gente vai se distanciando e vai perdendo a essência, vai perdendo a sua identidade. A gente vai se misturando com outras pessoas e vai se envolvendo com outras coisas e parece que a gente vai se perdendo da gente mesmo, e a gente vai entrando num buraco, um buraco sem fim. Sabe, isso é muito ruim para nós, quando a gente se perde, sabe, quando a gente se distancia e quer viver uma vida independente. Viver independentemente nesse mundo é moda. Mas se você começar a observar a destruição das sociedades, é porque as pessoas querem ser independentes. Nós somos ser dependente. Nós não somos ser independente. Eu não consigo ser feliz sem minha esposa. Eu não consigo. Eu não consigo. Dentro da minha cama, a cama parece que tem 10 metros de largura. É uma coisa horrível. Não tem ninguém para trançar as pernas. Não tem ninguém para cutucar. Sabe? Não tem. Sabe? Você que é casado, sabe o que eu estou falando, né? É esquisito. A gente, sabe? A gente é dependente. Eu fui para Sorocaba de final de semana. Foi eu, a Cléo e a Jéssica também ia. Mas no último hora ela não pôde ir. Pronto, estragou a minha viagem. Falei, bem, eu não gostei. Por quê? A minha filha não vai junto. Por quê?
Eu sou dependente da minha filha. Eu gosto da companhia dela. Eu gosto da companhia do meu filho. Eu gosto da companhia da minha nora. Eu sinto necessidade. Eu sou dependente, sim. Eu sou declarado. Eu sou dependente e quero continuar dependente. Sabe, eu quero ser dependente. Porque Deus me criou assim. Foi Deus que me fez dependente. Porque se eu não fosse dependente, eu não precisava casar. Eu não precisava ter família. Não precisava ter filho. Mas o mundo que nós vivemos está dizendo que você tem que ser independente. E isso está entrando na cabeça dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Ah, pastor, mas não tem que ser independente, né? Muitas vezes. Sim, concordo, tem coisa financeira. A pessoa tem que ir à luta, tem que estudar, tem que ir à faculdade. Com essa área eu concordo. Pois o problema é que isso virou o 100% da vida da pessoa. A esposa casa, mas ela é independente do marido. O marido casa, mas ele é independente da esposa. O filho nasceu, mas ele vive independente. Sabe, a minha filha, todos os dias, 5 horas da manhã, eu levanto. Minha filha tem 26 anos. O ponto de ônibus fica 2 quarteirão, mas todos os dias eu levo ela lá no ponto de ônibus. E todos os dias eu busco ela no ponto de ônibus. Precisa buscar? Acho que não precisa mais não. Mas enquanto estiver vivo e ela for solteira, eu vou estar lá esperando ela chegar. Para criar memória na vida dela. Eu quero que ela entenda. Um dia eu falei, filha, o homem que você vai casar, primeiro toque. Se ele não te buscar no ponto de ônibus, nem case com ele. Porque o padrão tem que ser esse. Um homem que te busca e um homem que te leva. Porque o seu pai fez isso a vida toda. Não aceite menos do que isso. Só acima disto. Só isso. Então eu estou ensinando a minha filha a ser um referencial de homem para ela. Eu falei, filha, casa com um homem igual ao seu pai. Não em beleza, porque eu sei que o pai não tem beleza. Mas em caráter, em princípios, em valores. Está entendendo o que eu estou falando, pessoal? E muitas vezes a gente vai se distanciando disso. A gente vai se distanciando de pessoas que nos influenciam, que nos leva para frente. E a Bíblia fala de um homem que teve esse problema. Está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 25. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, veio naquele país uma grande fome. Ele começou a passar a necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das farrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comemos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Sabe, aqui fala de um rapaz que viveu dentro de um lar cheio de amor, cheio de carinho, cheio de provisão. Mas um dia ele quis viver de uma maneira independente. Um dia ele quis traçar o seu próprio caminho, correr atrás dos seus próprios sonhos. Eu vou viver o meu sonho, mas o sonho dele não cabia a família. Era um sonho que não cabia o pai, era um sonho que não cabia o irmão.
É um projeto dele. É um sonho do ego. É um sonho do eu. Eu sou mais eu. Não é um sonho do nós. É um sonho do eu, do egoísmo. E essa sociedade, ela está intoxicada de egoísmo. Tá bom para mim? Tá bom para todo mundo. Nessa sociedade não existe nós, existe eu. Mas no reino de Deus e na família de Deus, o eu já morreu faz tempo. Agora existe nós. Pai nosso que estás no céu. Nosso Pai, meu Pai, nosso Pai, seu Pai, nosso Pai. Nós fazemos parte de uma família. Eu e você fazemos parte de uma família. E esse jovem nos fala de um rapaz que tinha tudo que uma pessoa podia ter. Mas um dia ele abriu mão disso. Segundo, ele pede ao pai a sua parte de herança. E depois vai embora. Ele vai viver a sua vida. E pensando que ele podia cuidar da sua vida sozinho. Terceiro, ele junta-se a pessoas que o envolvem numa parceria de prazer. Aqui, fala para o seu irmão assim, aqui e agora. Fala para o outro assim, aqui e agora. Esse é o lema de hoje. É aqui e agora. Quero prazer agora. Quero satisfação agora. Tudo tem que ser imediato. Tudo tem que ser rápido. Esses dias eu estava pedindo uma pizza. E a pizza, nossa, que pizza demorada, meu Deus. Demorou meia hora. Coisa terrível. Mas antigamente, quando alguém ia na minha casa para a gente fazer um lanchinho, demorava 2, 3 horas. E a gente falava, nossa, saiu rápido. Notebook, eu abro, demora mais de 1 minuto, eu fico, essa porcaria velha. Lembra daquele computador aparecendo numa TV? Se ligava, ia tomar café, ia na padaria, e até ele funcionar. Hoje, você tem um celular que é um computador. Se ele demorar algum segundo, você já quer trocar de celular. Não presta essa porcaria. Sabe por quê? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade do aqui e agora. Eu quero tudo para ontem. Eu não posso esperar. Eu sou o rei. Eu sou independente. Eu sou o dono da minha vida. Eu faço e eu aconteço. Eu posso. Eu sou o todo-poderoso. É a sociedade que nós estamos vivendo. Essa sociedade está embutindo isso dentro das culturas, das músicas. Está entrando na cabeça, no psique das pessoas. E as pessoas estão vivendo dessa forma, e essas pessoas estão se perdendo, e elas são igual a esse jovem que estava na casa do pai, mas um dia ele saiu da casa do pai e foi se envolver com pessoas que disse que tinha algo bom para ele. Então eles foram se envolver com prostituição. Sabe, e prostituição é uma coisa tão gostosa, nossa, cada dia uma, nossa, eu beijei não sei quanto hoje, nem sei quem eu beijei, mas eu beijei pra caramba nesta noite. E assim vai, assim a coisa vai indo. Chega um dia da vida daquela pessoa, que a pessoa fala assim, eu estou vazio. Eu trabalhei na clínica de recuperação para viciados em droga. Eu fui diretor de uma clínica por mais de 10 anos. E eu trabalhei com viciados em droga. E trabalhei com moças viciadas em drogas. E eu conheci aquele cantor que recebeu o disco de ouro, Sandro e Gustavo, que recebeu o disco de ouro no Faustão. Foi meu paciente. Sandro morreu de AIDS há uns 4, 5 anos atrás de droga. É um rapaz bonito, imagina um rapaz bonito, cantava bonito, é um rapaz bonito. E ele falava, Luiz, chega um momento na nossa vida que dinheiro, status, eu como cantor, mulheres de todo tipo, não tem mais graça. Eu não preciso brigar para mais nada. Elas vêm. Então, se prostituição preenche o vazio do seu coração,
você está um caminho muito ruim. Porque isso não vai preencher o vazio do seu coração. Se você acha que o adultério vai preencher o vazio do seu coração, não vai preencher. Se você pensa que as drogas, a maconha, o crack, a cocaína vai preencher o vazio do seu coração, não vai. Mas as pessoas, quando saem, se distancia da casa do Pai, se afasta das pessoas de bem e começa a se aproximar das pessoas que não são do bem. E essas pessoas, elas têm um compromisso com aqui e com agora. Elas não pensam no futuro. Elas não têm compromisso com nada. É só pensam no aqui e agora. E depois a gente se vira. Depois a gente dá um jeito. São pessoas irresponsáveis, que não ligam para a vida, nem para a vida deles, nem para a vida dos outros. E aí a gente se perde dentro de nós mesmos e começamos a pensar como eles pensam. Mas você não é aquilo. Você simplesmente está se misturando e está se perdendo no meio de toda essa bagunça. Aí entra aquele sentimento de depressão, aquela angústia, aquele vazio tão grande. E a Bíblia diz que esse jovem foi comer comida de porcos. Mas um dia ele estava comendo comida de porcos e ele lembrou que na casa do seu pai, os empregados do seu pai, eles comiam do bom e do melhor. E ele então se arrepende. E ele diz assim, poxa, eu estou aqui comendo essas coisas, enquanto os empregados do meu pai estão lá em casa. Eles são dependentes do meu pai. Eles trabalham, têm o seu salário, têm o seu lugar para dormir, têm a sua comida. E eles são empregados, eles não são filhos, mas eles são felizes, estão comendo do bom e do melhor que a mesa do meu pai pode dar. Então ele diz que ele se levanta, no versículo 17 diz, caindo em si. Fala, caindo em si. Essa palavra caindo em si, na língua grega, na Bíblia, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego caionês. Na língua grega, caindo em si, quer dizer, alguém que está fora de si. Alguém que surtou. Então dá a ideia que esse rapaz surtou. E agora, ele entrou num estado de lucidez. Ele caiu em si e falou, o que eu estou fazendo da minha vida? Caiu a ficha. Está entendendo o que eu estou falando? Caiu a ficha. Caiu a ficha. Ele caiu a ficha. Falou, o que eu estou fazendo da minha vida? Ei, você. Uma pergunta que eu quero te fazer. O que você está fazendo da sua vida? Ei, você não é gato que tem 7 vidas, não. Você só tem essa vida. O que você está fazendo da sua vida? A ficha dele caiu. Ei, calma aí. Eu não preciso viver desse jeito. Não, eu tenho um pai. Não, meu pai é um pai de amor, é um pai de misericórdia, é um pai de perdão, é um pai de graça. Então diz que ele se levanta sujo e ele volta dizendo, eu vou pedir perdão para o meu pai. E ele volta e quando o pai vê, não foi o filho que vai correndo para o pai, é o pai que corre para o filho. Sabe, não é você que corre para Deus, é Deus que está correndo para você. Se você vê, o capítulo de Lucas fala filho pródigo, mas todos nós pastores acreditamos que quem colocou isso estava equivocado. Eu devia colocar assim, o pai amoroso. Porque o principal não é o pródigo, o principal aqui é o pai. Porque o menino é rebelde, o menino é revoltado na vida, é ingrato, é orgulhoso, é arrogante. O menino que saiu de casa, fez todas as besteiras. Mas agora o pai, que é bom, é cheio de graça, cheio de bondade, cheio de ternura. Agora o pai está lá na porta esperando o filho. Ano e mais ano e mais ano, enquanto o filho nem lembrava que tinha pai. O filho só lembrou do pai quando veio a necessidade. Ele não lembrou do pai quando estava se prostituindo, usando droga, bebendo, fazendo orgia, fazendo um monte de besteira com a sua vida. Não, ele nem pensava no pai, ele nem pensava em Deus, ele nem pensava em família, ele só pensava nele. Mas não diga que acabou as riquezas do mundo. Então a ficha caiu. E quando a ficha caiu, ele se disse, não, eu vou voltar para casa e vou pedir perdão, sabe? Eu acho que eu vou pedir, sabe? Ele só fez isso porque estava mal. Ele não voltou para casa porque ele estava bem, ele voltou para casa porque estava mal.
Ei, olha para mim. Você está aqui, não é porque você estava bem. Você está aqui porque você estava mal. Eu estou aqui porque eu estava mal. Eu estava mal. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu e você estava feio na fita. Deus olhava para você, só via coisa errada. Você não está aqui porque você é bonzinho, é maravilhoso, é maravilhosa. Você está aqui porque um dia um pai amoroso olhou você e saiu correndo e te agarrou no pescoço. Esse cara, ele foi manipulador. Ele disse, eu vou pedir perdão a Deus e eu vou pedir perdão ao meu pai. Mas na realidade ele queria o quê? Vida boa. Ele queria voltar a viver o que ele vivia. Mas não importa. Não importa as motivações do filho. Porque o pai sabe que as pessoas podem mudar. Porque o amor constrange. O amor pode mudar as pessoas. Mas não o amor humano não. Esse amor humano não tem nada a ver. O amor humano, ele tem o dar. Eu amo a minha esposa. E eu tenho orado a Deus. Deus me ensina a amar a minha esposa com amor ágape. O que é o amor ágape? Amar ágape é o amor de Deus. É amar alguém sem querer nada. É fácil isso? Eu amo minha esposa, mas se ela me der algo em troca, fica difícil. Sabe? Se ela não cuidar de mim, se ela não... Sabe? Se ela... Eu vou ficar com dificuldade com ela. Mas o amor padrão é esse. É o amor ágape. Isso é possível vivê-lo através do Espírito Santo. E esse Espírito, Ele deu a você. Você só precisa aprender que tudo que você precisa, o Espírito Santo vai te capacitar para você viver. Sabe, aquele pai sabia que o filho estava voltando por motivações erradas. Mas o pai não se importa. Para o pai, o importante é que o filho volte. Para o pai, o importante é que você volte. Como vai voltar, não importa. E quem é pai aqui sabe o que estou falando. Pai e mãe que está aqui sabe. Se um dia Deus me livre, o seu filho sair de casa e ele quiser voltar, você vai voltar com uma condição. Duvido que você falar isso. Não, filho, é para hoje. Volta logo. Depois dá um couro nele, depois fecha a porta e dá um couro. Só para matar a vontade. Mas se você vai receber ele, você vai. Ou não? Claro que vai. Claro que vai. Sabe por quê? Porque ele é seu filho. O filho veio e o pai usou de graça e bondade. E quando voltou, o pai o abraçou. Amém? Porém, essa é só a introdução da mensagem. A mensagem é João capítulo 15, do versículo 1 ao 7. João 15, do versículo 1 ao 7. Versículo 1 ao 7. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar-se, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, e vós o ramo. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho e eu lanço no fogo e eu queimo. Se permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Queridos, o que nós podemos aprender com a história desse filho pródigo? Ele estava na casa do pai, mas não permaneceu. E quando ele não permanece na casa do pai, ele parou de desfrutar de tudo o que Deus tinha para ele.
Ele só começa a desfrutar quando ele volta para a casa do Pai. E a Bíblia aqui em João capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira. Porque em Salmo 80, não precisa abrir não, o tempo não vai me dar, mas lá fala que a videira verdadeira é Israel. Era Israel. Mas a videira Israel, ela foi infiel. Ela se misturou. Ela foi o filho pródigo. A videira Israel, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Ela se perdeu, ela se prostituiu. Mas agora Jesus está falando, há 2000 anos atrás, Jesus está falando assim: eu sou a videira verdadeira. Então, por que ele está dizendo? Porque havia uma videira verdadeira, era Israel. Mas Israel não foi fiel. Israel não permaneceu fiel. Se desviou. Foi pelo seu próprio ego. Foi fazer a sua própria vontade. Foi ser independente. Quis viver fora da casa de Deus. Quis viver fora do ambiente do povo de Deus. Quis viver a sua vida sozinha. E aí ela foi se perdendo. Mas agora o Deus Pai, Ele envia Jesus. Jesus agora está dizendo assim: eu sou a videira. E eu sou uma videira verdadeira. Porque aquela não era verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Você pode dizer amém? Amém. E ele diz: todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Ele está dizendo: se você permanecer em mim, eu vou cuidar de você. Se você permanecer em mim, eu vou cuidar da sua vida. Eu vou cortar aquilo que não está prestando na sua vida. Sabe, quando eu trabalhava na roça, a gente quando corta algo, é para nascer mais forte. É para ficar mais forte. Sabe, esses caras que cuidam de uvas, e eles dizem o seguinte, que quando eles cortam o ramo do pé de uva, eles pegam um produto e eles colocam para que o bichinho não entre e mate a planta. Ele fala: quando a gente corta o ramo, não é para judiar, não, é para ela nascer mais forte. Então, quando a Bíblia diz assim: se você permanecer na casa do Pai, você vai ouvir coisas que talvez você não vai gostar. Porque Deus é um Deus que disciplina, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus, Ele é um Pai, Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Então Ele começa a te ensinar, e Ele começa a poldar você. Sabe, eu vejo crianças que não têm limites. Eu falo: pai, mãe, não está na hora de você pôr alguns limites nessas crianças? Mas o Senhor quer que eu faça o quê? Tenha coragem de dizer não. Mas se eu dizer não, ele vai fazer o escândalo. Eu vou dizer a você uma coisa, pai. É melhor você ver o seu filho de 5 anos ou 6 anos fazer escândalo, do que um filho de 10, de 20 anos te fazer um escândalo. Porque ele vai fazer o escândalo. Porque você um dia não falou não para ele. Sabe, quando eu era garoto, eu fui de casa e eu fiquei 2 anos em Rio Claro, no juizado de menores. Eu tinha 10, 11 anos e eu lembro como hoje. Os presos falavam para mim o seguinte, que havia um homem, um rapaz, que a mãe foi visitá-lo. E quando a mãe foi visitar, falou: oi filho, o que você fez da sua vida? E o filho falou: mãe, eu gosto tanto da senhora. A senhora podia colocar, eu quero dar um beijo na senhora. E ela, tadinha, foi colocar na cela o rostinho dela para ele dar um beijo. Ele deu-lhe ela de uma mordida bem dada. Quase ele arrancou a bochecha. Ela disse: ó, se a senhora tivesse me repreendido e falado não na primeira vez que eu levei um carrinho para casa, se a senhora tivesse me mandado devolver aquele carrinho, fizesse eu passar a maior vergonha no mundo, talvez hoje eu não estaria aqui. Sabe, amar é dizer não. Fala para o seu irmão: amar muitas vezes é dizer não. Ele vai ficar chateado comigo.
Vai nada. Vai nada. Passa. Passa. Isso passa. Passa. Família é um presente que Deus te deu. Ame ao ponto de dizer não. Que para dizer sim não precisa ter coragem. Para dizer não, só os corajosos fazem. Só corajosos falam não. Porque ninguém quer ficar feio na fita. Ninguém quer ficar mal na fita. Eu ficar mal com meus filhos? Eu não. Não, filho. Nós vamos salvar essa geração. Quarta-feira começa o trabalho com as crianças. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos salvar essas crianças. Tem crianças que você se imagina o que elas passam. Porque elas não têm referenciais, muitas delas. E a gente olha e dá vontade de levar para casa. E poder dizer para ela, ó, a vida não é assim. Mas não tem como fazer isto. Então nós vamos ensinando o que nós podemos ensinar. Sabe, queridos, deixa eu lhe dizer algo para você no versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus fala assim, se você vai permanecer na casa dele, você tem que permanecer limpo. Mas permanecer limpo, algumas pessoas acham que é roupa, que é usos e costume. Sabe, aqui nessa igreja vocês nunca me viram falar de usos e costume. Quem aqui já viu eu falar? Ah, você pode isso, não pode aquilo. Vocês nunca vão me ver falar sobre isso. Mas eu não tenho problema nessa igreja. Já percebeu isso? Quem é mais antigo aqui sabe que nós não temos problema nessa igreja de roupa, de nada. Não porque eu falo. Não. E quando muda por dentro, muda por fora. Você pode mudar por fora e não mudar por dentro. A religião faz isso. A religião muda por fora, mas não muda por dentro. Mas a palavra muda por dentro e transforma por fora. É por isso que Jesus está falando. Vós já estáis limpo pela palavra que vos já tenho falado. Abre lá em Romanos, capítulo 10, do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como que você vai ficar limpo? Se esforçando? Não. Um pé de laranja. Uma laranja, quando um pé de laranja vai produzir uma laranja, ele faz como? Nasceu uma laranja. Não. É natural. O que o agricultor precisa fazer com o pé de laranja? Ele precisa plantar. Ele precisa regar. Ele precisa adubar. Ele precisa ministrar no pé de laranja. E a laranja por si própria, ela vai, tudo que ela precisa para ser um pé de laranja está na semente. A semente vai germinando, ela vai produzir laranja. A palavra de Deus, ela vai entrando na sua vida. E a palavra de Deus, ela vai mudando você. Você não muda ninguém, você não muda você. É a palavra que você ouve que muda você. E é por isso que na hora do culto o diabo põe preguiça em você. Na hora da célula o diabo põe preguiça em você. Na hora que você vai orar o diabo põe preguiça em você. Na hora que vai ler a Bíblia dá um sono. Você vai assistir um filme, qualquer filme. Mas se você vai assistir uma mensagem dá um sono. Se você vai ler a Bíblia dá um sono. Na hora do culto, aquele abençoado que faz 10 anos que não vai na sua casa, naquele dia ele manda o WhatsApp dizendo, eu já estou chegando para nós assistir o jogo junto. Oh, miséria, logo hoje que ia para o culto. Por quê? Porque o diabo não quer que você ouve a palavra.
Porque quando você ouve a palavra vai curando você, a palavra vai sarando você, a palavra vai libertando você, ela vai alimentando você, ela vai te ensinando você. Então a palavra de Deus é ela que nos cura, é a palavra de Deus, ela que nos alimenta espiritualmente. A nossa carne não quer nada com Deus, a nossa carne não quer Deus, a minha carne não quer Deus. Tem dia, irmãos, eu sou pastor dessa igreja, tem dia que dá uma preguiça de orar. Pastor, eu confesso, vamos orar. Oh, preguiça terrível. Porque a minha carne não quer orar. A minha carne é sem vergonha. A minha carne não presta. Mas o meu espírito diz assim, vai orar sim, porque nós estamos com fome de Deus. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque o seu espírito trouxe você, sua carne. E a sua carne falou assim, fica em casa, boba. Fica em casa. Está tão friozinho. Já está friozinho. Para que você vai sair de casa hoje, boba? Amanhã é segunda-feira. Vai acordar cedo. Pega uma coberta. Pede uma pizza. Pede um lanchinho. Uma Coca-Cola estupidamente gelada. E vamos assistir Netflix. E está tudo certo. Quando você foi o pastor, você dá uma desculpa para ele. Ele aceita, ele é bonzinho. Claro que eu aceito. Não tem nada a ver com a sua vida, não. Mas a Bíblia está dizendo que o filho pródigo saiu de casa para viver uma vida independente. E ele percebeu que viver fora de casa não vale a pena. Ele volta para casa e o pai fala, troca de roupa, dá um banho nele, põe um anel nele, mata o carneiro, dá comida para ele, alimenta ele, faz tudo para ele agora. Ele vai receber, ele vai ser alimentado. Então na casa de Deus é o lugar onde você recebe de Deus. Por isso que a igreja é importante. E quando eu falo igreja, eu não falo de paredes, eu falo de pessoas. Paredes não são igrejas. Eu sei que algumas pessoas se ofendem, algumas pessoas ficam muito ofendidas quando eu falo que paredes não é igreja. Não, paredes não é igreja. Paredes são edifícios. Paredes é o local onde a igreja se reúne. Eu é que sou igreja. Você é igreja. Tem gente que respeita o local do culto, mas não respeita as pessoas que estão no culto. Já percebeu isso? Tem pessoas que não respeitam as pessoas que estão no culto, mas respeitam as paredes. Não, eu sou igreja, você é a igreja. Nós temos que nos respeitar, porque nós somos igreja. Amanhã você vai acordar cedo e vai para o trabalho. A igreja vai para o trabalho. Na hora que você entrar no metrô, a igreja está entrando no metrô. Na hora que você levar os seus filhos para a escola, está de férias, né? Mas quando voltar, acabar as férias da escola, e você voltar para a escola com seus filhos, animadinho para voltar para a escola, aí você volta com ele, e você vai voltar a quê? Voltar com a igreja. A igreja está voltando para a escola. Sabe, você somos igreja. Então o filho pródigo saiu de casa. E ele se perdeu, mas agora ele se encontrou, porque o pai estava esperando ele. E agora o pai está dizendo para você hoje, eu sou a videira verdadeira. E eu estou dizendo para você, se você permanecer na minha casa, então você precisa ser ministrado pela palavra. A palavra de Deus vai curar você, vai restaurar você, vai abençoar a sua vida. Sabe, esse curso MMI, que vai ter a formatura aqui, dia 15, sábado que vem, às 19 horas. Se fosse você, eu viria, porque vai ser muito bom, vai ser muito bonito. Mas uma das coisas que eu gostei nesse curso é que ele é extremamente bíblico. É muito versículo e extremamente bíblico. Quer dizer, ele é ministrado a palavra, e a palavra vai libertando, a palavra vai dando direção. Não é uma palavra de um pastor falando para você, não é a palavra de um ministro de louvor, não, é a palavra de Deus sendo ministrada na sua vida. Então, amanhã, quando você acordar de manhã, olha para os seus filhos e diga, nossa, 30 dias com essas pragas em casa, nossa, essa escola não tem o que fazer. Nossa, era só 10 dias, agora é 30 dias. Um dia colocaram um meme de uma criança
com o chifrinho voltando para a escola. Nós estamos pronto, estamos voltando. Olha que maldade com as crianças. Isso é maldade. Quando você acordar de manhã, fala assim, meus filhos são terríveis mesmo, são bagunceiros, mas são abençoados. Eu abençoo os meus filhos. Meus filhos são herança do Senhor. Eles são bênção. Filhos não são problema na sua vida. Quando você sair, o seu marido sair correndo para o trabalho, deixou a toalha molhada lá em cima da cama. Aí você vai lá, pega e fala, esse menino abençoado. Sabe, você em vez de amaldiçoar o seu marido, você diz, Deus, eu abençoo esse homem. Que o Senhor libere sobre ele uma segunda-feira abençoada. Eu profetizo que ele vai ser próspero. O dia dele vai ser próspero. O dia dele vai ser abençoado. Sabe, quando você chegar em casa e a fatura estiver lá na caixinha do correio, e você abrir e souber que a sua esposa usou cartão de crédito, e ela se esqueceu de te falar. Aí você vai, pelo Espírito Santo, você vai falar, Senhor, me dê graça e me dê paciência. Senhor, bem, sabe, com toda a graça de Deus, você não vai lançar uma palavra de mundo, uma palavra de maldição. Sabe, você é o motivo eu estou me afundando por causa de você, mulher. Essa casa vai falir por causa de você. E começa a jogar. E aí a gente começa. Isso é coisa lá do mundo. Onde o filho pródigo estava era assim. Mas quando o filho pródigo voltou para casa, ele encontrou perdão. Ele encontrou graça. Ele encontrou o favor de Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Ele vai te encher a sua família de favor, de graça, de perdão, de amor, de ternura, de doçura. Deus tem isso para a sua vida. Deus não está aqui para te condenar. Deus não está aqui para te julgar. A religião te julga, mas Deus não te julga. Deus diz para você, você é o meu filho amado. Se você entregar a sua vida para Jesus, você será filho de Deus. Porque para você ser filho de Deus, você precisa aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E quando você faz isso, você se torna um filho legítimo de Deus. E agora você vai morar na casa de Deus. E quando você mora na casa de Deus, coisas tremendas acontecem na sua vida. Amém? Amém? 2 Coríntios 4,13, rapidinho. 2 Coríntios 4,13. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso. Fala para o seu irmão, o que é que você está falando? Você está falando aquilo que você crê, sabia? E você só vai ter aquilo que você está falando. É hora de você parar. Agora. Em nome de Jesus. Porque Deus tem planos de paz para você. Deus tem planos de desfrutes para você. Eu criei. Mas você tem que crer naquilo que Deus crê. Você tem que olhar da maneira que Deus vê. E a maneira que Deus vê é diferente da maneira que você vê. Talvez o que você está vendo hoje na sua casa é o caos. Mas Deus está vendo a ressurreição do seu casamento. A ressurreição da sua família. Então começa a crer, dizer, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém da minha família vai ficar no mundo. Todos eles vão servir ao Senhor. Você vai começar a falar. Não aquilo que sente. Ai, se eu fosse falar tudo aquilo que eu sinto. Tem alguns irmãos que têm um dom de despertar os sentimentos tão terríveis da gente. E se a gente fosse falar tudo que sente. Ou vocês são diferentes? Vocês não têm isso, né? Tem uns que têm os dons de despertar os sentimentos. E se você seguir o seu sentimento, você vai ser igual ao filho pródigo. Vai parar lá no chiqueiro de porco. Mas quando você começa a ir para a casa do Pai, e vai começar a ser alimentado pela palavra de Deus, e você vai começar a falar
Não aquilo que sente, mas aquilo que eu creio. O John estava falando, poxa, está tão amarrado as coisas do meu lado. Aí Deus fala para ele, é porque você está dando ciclos. Deus podia simplesmente ir lá resolver o problema dele. Mas Deus não é Harry Potter com a varinha de... Deus quer te ensinar os princípios que te faz prosperar. Deus vai prosperar você esse ano. Esse ano é um ano da casa cheia. É um ano de portas abertas para a sua vida. Não se desespere. Não coloque ponto final aonde Deus não colocou. Se Deus não colocou um ponto final, por que você está colocando? Não coloque um ponto final. Se Deus não colocou um ponto final, você não vai colocar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, essa é a noite em que nós nos reunimos aqui para tomar a Santa Ceia. Eu quero declarar em nome de Jesus que ao tomar a ceia nesta noite, nós vamos celebrar a volta para casa. Nós éramos como o filho pródigo, que estava perdido. Estávamos vivendo independente. Estávamos vivendo sem vida, sem esperança. Mas hoje, nós estamos aqui para entregar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus?